Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reflexão diária do dia 3 de abril de 2023. O evangelho de hoje está no livro de São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Acusai, Senhor, meus acusadores, combatei aqueles que me combatem. Tomai o escudo e a armadura, levantai-vos, vinde em meu socorro. Senhor meu Deus, força que me salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho nos conota, nos traz duas situações. Uma atitude de extrema devoção de Maria. Outra, de extrema hipocrisia de Judas. A de extrema devoção aqui, Maria, o que ela fez? Pegou um perfume, um óleo perfumado de nardo, muito caro. E olha, não só naquele dia esse óleo é caro, até nos dias de hoje. Ela pegou esse óleo perfumado com nardo e ungiu os pés de Jesus. Secou aquele óleo com seus cabelos. Aqui Maria demonstrava uma grande devoção a Jesus. O próprio Cristo, ele mesmo disse que aquilo era um simbolismo para o dia em que ele morresse. E nós sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Como era véspera, como era sábado no dia da morte de Cristo, logo após a morte de Cristo, as mulheres foram lá para poder ungir o corpo de Cristo, que seria no primeiro dia útil, aqui no domingo. Elas foram lá para fazer o quê? Ungir o corpo de Cristo para o sepultamento, porque foi feito às pressas. Era costume da época. Mas ao chegar lá, a sepultura estava vazia. Por isso que Jesus disse aqui que era um simbolismo do dia da sua morte. Era o que? Era para poder representar ali. Ela já ungia Cristo, porque chegaria o dia da sua morte. Não precisaria fazer, porque Jesus ressuscitou. Só unge o corpo daquele que está morto. Naquele processo deles antigamente, hoje já a unção com óleo significa sacerdócio, realeza. Mas naquele período, com aquele óleo, naquele momento em que as mulheres foram fazer a unção,
é no sentido de morte, preparação do corpo para a ressurreição do dia da vinda do Messias, no juízo final. Mas como Jesus já havia ressuscitado, elas não teriam como fazer isso. Então o simbolismo aqui é muito grande, uma devoção muito grande de Maria trazia um simbolismo muito grande, que era da ressurreição de Cristo. E aqui temos o exemplo da hipocrisia, que é Judas, falando, vamos vender esse óleo que é muito caro, dá umas 200 moedas, por assim dizer, aproximados na época, para poder dar aos pobres. Mas o que ele queria fazer? Era desviar esse dinheiro para o seu próprio consumo, justificando o que seria para os pobres. Cristo, já vendo no coração de Judas, ele disse, pobre vós tereis para sempre. E olha que até hoje nós temos pobres no nosso meio. Mas aqui, o que Cristo estava falando? Que um dia ele iria de partir, ressuscitar e subir aos céus, não teria Jesus mais junto dele. Então é para isso, meu irmão e minha irmã, é nós pegarmos o óleo e assim ungir os pés de Jesus, nos colocarmos em situação de humilhação diante de Cristo. Como diz nas bem-aventuranças, os humilhados serão exaltados. Então, se nós nos humilharmos diante de Jesus, nós seremos exaltados no mundo. Rezemos. Sim, Senhor Jesus, derrama a Tua graça. Ensina-nos, Senhor Jesus, a nos humilhar diante de Ti, como Maria humilhou diante de Ti, Senhor Deus, ungindo os seus pés com óleo e secando com seus cabelos, que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos ungindo os seus pés com óleo e não termos uma atitude hipócrita como de Judas, de transviar a riqueza da Tua igreja para a utilização do bem próprio, mas sim utilizarmos da riqueza da Tua igreja para o bem comum. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.